Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Direito Cast. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma pergunta que intriga a humanidade há séculos. Por que o crime existe? E, mais importante, como é que as respostas para essa pergunta mudaram tanto ao longo do tempo? Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa o like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, que isso ajuda demais a gente. Preparados? Então bora nessa viagem pelas grandes ideias e debates que formaram a criminologia. E para ninguém se perder no caminho, tá aqui o nosso mapa. A gente vai começar entendendo como essa conversa toda surgiu. Depois, vamos analisar as duas gigantes, a escola clássica e a escola positiva. Aí, a gente vê a grande virada sociológica. E no final, amarra tudo, entendendo o que disso tudo ainda vale hoje. Fica tranquilo que com esse roteiro vai ficar fácil de entender e, claro, de gabaritar na prova. Então vamos lá. No centro de tudo, no coração da criminologia, tem essa pergunta: por quê? Por que as pessoas cometem crimes? E as respostas, meus amigos, criaram verdadeiras batalhas, as famosas disputas de escolas. São visões de mundo completamente diferentes, brigando para explicar a mesma coisa. E é essa batalha de ideias que a gente vai desvendar agora. E olha, essa evolução não foi da noite para o dia. Pensa comigo. Lá em 1764, o Beccaria lança as bases, uma coisa bem filosófica. Aí o tempo passa e o jogo começa a virar. Em 1835, Quetelet chega e diz: espera aí, e se a gente usar números, estatística para entender isso? Depois, em 76, o Lombroso vem com uma pegada biológica e, finalmente, em 1885, o Garofalo olha para tudo isso e dá um nome oficial: criminologia. A gente está vendo aqui, passo a passo, o nascimento de uma ciência. A primeira grande onda de pensamento que a gente precisa entender é a escola clássica. E um detalhe: não era uma escola com prédio e sala de aula, tá? Era mais um movimento de ideias, que nasceu ali no Iluminismo, com toda aquela vibe de razão, de liberdade. E a ideia central deles é que o criminoso é, antes de tudo, um cara que faz contas, um calculista. E a base para esse cálculo todo é uma palavrinha-chave: livre-arbítrio. A ideia é até simples, mas ela é extremamente poderosa. Diz o seguinte: todo ser humano é livre e racional. Você, eu, todo mundo. A gente tem a capacidade de pensar, de ponderar e de escolher o que fazer. Escolher entre o bem e o mal. Esse conceito é simplesmente o pilar de tudo o que a escola clássica vai dizer sobre crime e punição. Então, para essa galera, o crime nada mais é do que o resultado de um cálculo de custo-benefício. É como se a pessoa pegasse uma balança imaginária. De um lado, os possíveis ganhos com o crime. Do outro, os riscos, a chance de ser pego, a pena. Se no final dessa conta a conclusão for de que os benefícios são maiores, a lógica é fria. O crime vale a pena. Simples assim. Ok, então para a gente fechar o raciocínio, você anotar aí no caderno. Para a escola clássica, o que é o crime? É uma infração à lei, um ente jurídico, puramente legal. Quem é o criminoso? Um ser racional que usou seu livre-arbítrio para escolher o caminho errado. E a pena tem que ser uma retribuição, um castigo justo pelo mal que ele causou. E o método para chegar nisso tudo? Pura filosofia, um raciocínio lógico-dedutivo. Mas aí, a história dá uma guinada de 180 graus. O pêndulo do pensamento vai para o outro extremo e surge a escola positiva, para virar a mesa e desafiar tudo o que os clássicos diziam. Ela nasce no auge da ciência do século XIX e troca a filosofia de poltrona pelo método empírico, pela observação, pelos fatos. A pergunta não é mais por que ele escolheu, mas sim o que o fez fazer isso. E se o pilar dos clássicos era o livre-arbítrio, o pilar dos positivistas é o seu oposto direto, o determinismo. A ideia aqui é radicalmente diferente. O criminoso não escolhe cometer o crime, ele é empurrado para isso. Ele é determinado, seja por fatores biológicos, sociais ou até físicos. São forças que estão fora do controle dele e que tornam o crime uma consequência quase que inevitável. E essa escola tem a sua seleção de craques, a famosa tríade italiana. O primeiro é Cesare Lombroso, o cara da antropologia, que vai procurar no corpo do criminoso as marcas do criminoso nato. Depois vem Enrico Ferri, que olha e diz: calma, não é só biologia, tem uns fatores sociais também. E por fim, Rafael Garofalo tenta organizar a bagunça e trazer isso para o mundo do direito, criando conceitos como o de temibilidade. A teoria do criminoso nato do Lombroso é, sem dúvida, o exemplo mais conhecido e, hoje, o mais polêmico dessa escola. Ele literalmente media crânios, olhava o formato da mandíbula e listava características físicas que, para ele, denunciavam uma tendência ao crime. Fronte pequena, ser canhoto, insensibilidade à dor. Olha, hoje a gente sabe que essas ideias são completamente ultrapassadas, mas elas são perfeitas para a gente entender a essência do método positivista, a busca desesperada por uma causa concreta, visível e mensurável para o crime.
E é aqui que a gente consegue ver a briga de gigantes de forma bem clara. De um lado, a escola clássica, com o livre-arbítrio. O criminoso é um pecador que fez uma escolha e a pena é o castigo. Do outro, a escola positiva, com o determinismo. O criminoso é um doente, um anormal, e a pena não é castigo, é defesa da sociedade, é tratamento. São dois mundos, duas visões de homem totalmente incompatíveis. Vamos a uma pequena pausa. Olha, se esse conteúdo está te ajudando a clarear as ideias, aproveita agora para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Sério, isso ajuda muito a fortalecer e a desenvolver ainda mais o nosso canal. Valeu mesmo! Beleza, até agora a briga era focada no indivíduo. Ele escolheu ou ele foi determinado. Mas aí, a criminologia dá mais um passo, uma nova virada de chave. A virada sociológica. O foco sai do indivíduo e vai para o grupo, para o coletivo. A pergunta agora é outra, e é bem provocadora. E se a culpa for da sociedade? Pensa no poder dessa pergunta. Ela muda tudo. E se a raiz do problema não estiver na cabeça ou no corpo de uma pessoa, mas na forma como a nossa sociedade se organiza? Na desigualdade, na pobreza, na falta de oportunidade. É a partir daqui que as teorias sociológicas decolam, tentando entender por que certas áreas, certos contextos sociais parecem ser verdadeiras fábricas de criminalidade. E mesmo dentro dessa visão sociológica, o debate não para. Surgem duas grandes correntes. De um lado, as teorias de consenso. Elas olham para a sociedade como um corpo que busca o equilíbrio. O crime para elas é uma doença, uma anomalia que precisa ser curada. Do outro lado, bem mais críticas, vêm as teorias de conflito. Para elas, a sociedade não é harmonia, é uma arena de luta por poder, e a lei e o crime são armas nessa luta, definidas por quem está no topo. Um exemplo perfeito de teoria de consenso é a Escola de Chicago. Os caras foram geniais. Eles usaram a própria cidade como um laboratório gigante e começaram a mapear onde o crime acontecia. E a descoberta foi incrível. A criminalidade não era aleatória. Ela se concentrava massivamente em uma área específica, que eles chamaram de zona de transição. Uma área pobre, degradada, com muita gente chegando e saindo. A conclusão? O problema não era a biologia das pessoas que moravam ali, mas a desorganização social daquele lugar. O ambiente era o culpado. Certo. Mas você deve estar se perguntando, tá, legal essa aula de história, mas e daí? O que eu faço com isso hoje? E a resposta é tudo. Essas escolas não são só peças de museu, não. As ideias delas estão vivíssimas e moldam o nosso direito penal, o nosso sistema de justiça, todos os dias, de jeitos que a gente nem imagina. Quer ver? Olha só os ecos de cada escola no nosso direito. A escola clássica é a base de princípios que você estuda todo dia, como legalidade e culpabilidade. A escola positiva, ela inspira a medida de segurança, que não olha para a culpa, mas para a periculosidade do agente. As escolas sociológicas, elas estão por trás de toda a política de prevenção e da ideia de ressocialização. E a criminologia crítica, que é mais recente, ela que joga pimenta no debate, questiona por que o sistema penal prende mais uns do que outros e alimenta toda a discussão sobre garantismo. Então, a gente olhou todo esse caminho, viu como o passado construiu o nosso presente, mas a criminologia não parou, ela continua em movimento. E isso deixa a gente com uma pergunta para levar para casa. Se foram essas as ideias que nos trouxeram até aqui, quais são as ideias que a gente está debatendo hoje, que estão, nesse exato momento, moldando a justiça do futuro? E por hoje é isso. Muito obrigado por ter acompanhado essa jornada até o final. Se você curtiu e quer continuar aprofundando esses e outros temas do direito, não deixa de seguir o DireitoCast no Spotify, no YouTube e também lá no TikTok. Tem sempre conteúdo novo para você. E só um último pedido, deixar o seu like é muito importante para nós. De verdade. É um clique para você, mas que ajuda o nosso conteúdo a chegar a muito mais estudantes e profissionais do direito. Um grande abraço e até a próxima!